nós damos graças a Deus. Vamos sentar, fica à vontade. Não se preocupe que depois você dá um abraço bem grande nela. Mas segura mais um pouco. Elas estão presas ali, elas não vão voar. Voltaram borboleta, mas não vão voar. Bom, hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens do valor inestimável para a nossa caminhada com Deus. E eu creio que você que vivenciar vai viver dias incríveis nessa série. Que é uma continuação da série que acabamos de ver, Nossos Passos com Jesus. Nós caminhamos e aprendemos a decidir, a agir, a amar, a viver como Jesus. E agora é hora de ir e fazer discípulos. Por isso estamos iniciando essa série de mensagens, discípulos que fazem discípulos. É para nós continuarmos seguindo os passos de Jesus e caminhar no discipulado, que é um ponto basilar da nossa fé. Lembre-se que no comissionamento que os apóstolos receberam de Jesus, logo antes ali dele ser assunto aos céus, antes dele subir aos céus, Jesus disse que deveríamos todos fazer discípulos, discípulos de todas as pessoas, discípulos de todas as nações, ensiná-los a obedecer às verdades que Jesus ensinou através dos princípios que ele nos trouxe, seguir os seus ministérios, seguir os seus passos, seguir os seus ensinos e assim levar para outras pessoas. Essa série nós vamos buscar aprender que esses princípios que contém na palavra do Senhor vão nos ensinar a cada dia a ser melhor discípulos e a discipular outros nos caminhos de vida extraordinária com Jesus. João, no capítulo 20, João registrou e Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O Evangelho de 2 João nos ensina que nós só podemos fazer discípulos se primeiro nós vivamos como discípulos. O discípulo ele aceita, o discípulo ele entende e ele segue o convite de Jesus, ele obedece e ele cumpre a ordenança de Jesus. A palavra nos ensina que nós sim devemos carregar a nossa cruz, seguindo o chamado que ele nos fez e assim nos tornarmos seus discípulos. Lembra a série passada que nós vimos semanalmente? A gente falava sobre a mesma coisa: negar-se a si mesmo, carregar a sua cruz, seguir a Jesus. Esse é o tripé do discipulado, onde eu nego a mim mesmo, a minha vontade, e passo a reinar a vontade de Deus, onde eu começo a viver os princípios e os seus ensinamentos, e onde eu sigo cada passo e direção com Ele. Portanto, o nosso chamado primeiro é sermos discípulos, e só assim, vivendo como discípulos do Senhor, nós podemos fazer outros discípulos. Então, na primeira mensagem dessa série, nós vamos conversar sobre o milagre do novo nascimento. Não tem como ser discípulo se não nascer de novo. Jesus, ele declarou: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu quero que você se atente bem para a importância desse termo, nascer de novo. O próprio Jesus, ele declara: ninguém pode ver ou participar do reino de Deus, do reino dos céus, se não nascer de novo. Eu quero orar com vocês por essa palavra. Vamos orar mais uma vez. Baixe suas cabeças, conecte com o Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse tempo. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós vivenciamos a alegria de receber essas filhas amadas vindas do concílio. Mas agora nós queremos, Pai, te pedir, nos ajuda a lançar toda e qualquer distração fora, Senhor. Nós não queremos perder nenhum detalhe da Tua palavra, porque a Tua palavra cura, a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, Senhor. Então vem ministrar os nossos corações, porque nós queremos sim, cada dia mais ser Teus discípulos, e assim poder fazer outros discípulos
para te honrar e glorificar teu santo nome. Assim seja, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam alegres da tua presença, Pai. Tu que és a minha rocha, o meu redentor. Amém. Nicodemos foi um fariseu. Ele era um dos principais entre os judeus. Nicodemos, ele era um membro ali do Sinédrio. E a palavra grega utilizada para descrever a posição de Nicodemos ali no Sinédrio era arcon, que significa governador. Ele era um tipo de governador. Em algumas traduções nós vamos ver que ele era um tipo de líder dos judeus no Sinédrio. Nicodemos, ele era um mestre em Israel. Ele era estudante profissional, era um intérprete, era um doutor da lei. Ele ocupava uma posição muito proeminente. E eu estou falando tudo isso para a gente entender um pouquinho essa posição que Nicodemos ele tinha, para que a gente possa ter um melhor entendimento. O Sinédrio era um tipo de corte suprema lá em Israel dos judeus que se reuniam em Jerusalém. No tempo de Jesus, a jurisprudência deles, lá o Sinédrio, eles tanto tratavam de coisas da parte civil do povo, como da parte religiosa da sua época. E Nicodemos era um dos líderes do Sinédrio. Pelos estudos das Escrituras e o acompanhar que nós vamos vendo acontecer com Nicodemos, ele, com o passar do tempo, nós podemos sim, de acordo com os estudos, dizer que Nicodemos ele se converteu e tornou-se um discípulo de Jesus. O encontro de Nicodemos e Jesus, ele foi muito especial. Jesus, ele estava ali em Jerusalém para a festa da Páscoa. E muitas coisas aconteciam, sinais e maravilhas iam acontecendo. E as pessoas criam no nome de Jesus, aceitaram como mestre divino. E Nicodemos era uma dessas pessoas que se encantou ali a ver as maravilhas das obras que Jesus realizara. E foi se encontrar com ele à noite. E muita gente fica assim, mas por que ele foi encontrar-se com Jesus à noite? A mais conhecida das interpretações dos estudiosos é porque a sua posição fez com que ele sairia para que ele não chamasse a atenção. E ele foi encontrar com Jesus de forma discreta e no cair da noite. Nicodemos e Jesus é um grande exemplo de como nós podemos fazer discípulo. Ele era muito sábio, mas ele precisou aprender sobre a importância de nascer de novo, sobre a perspectiva espiritual que foi transformadora para a sua vida. Olha, não há verdadeiro discipulado sem novo nascimento. Não há, meus irmãos. Se nós queremos, de fato, ter uma vida transformada pelo Senhor, se nós queremos, de fato, sermos transformados e sermos verdadeiros discípulos, nós precisamos nascer de novo. No entanto, nós vimos no Evangelho de Jesus, segundo a João, e foi lido por Marcília aqui hoje, que o nascimento, ele não acontece de forma natural. O novo nascimento, ele vem de uma forma sobrenatural. Ele é um milagre do Senhor. Então, se o novo nascimento é um milagre, eu preciso entender como é que ele acontece. Como é que esse novo nascimento, que é algo espiritual, que tocou tanto um grande estudioso da época, como é que ele sobrevém sobre as nossas vidas? Então, acompanhe comigo, eu quero ver 3 coisas que você precisa fazer para que o novo nascimento aconteça. O novo nascimento, ele acontece quando a primeira coisa, eu me encontro e me rendo a Jesus. Não basta eu me encontrar com Jesus, eu preciso me render a Ele. Por mais que você tenha barreiras que tentam limitar você, você precisa se render ao Senhor. Nicodemos tinha muita barreira naquela época que tentavam o impedir, mas ele se encontrou com Jesus. Por mais que tenha sido à noite, com receios por conta da sua posição, Nicodemos, ele se permitiu ir até Jesus.
Perceba os fatos dele. Ele foi um fariseu, ele era um membro do Sinédrio, como a gente já falou. Ele era um tipo de governador, um líder dos judeus. Preste atenção nesse texto aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Por essa conversa entre Nicodemos e Jesus, a gente pode perceber a grande importância que tem em podermos encontrarmos com Jesus, mas também é fundamental que nós possamos nos render a Ele. Essas borboletas lindas e amadas tiveram a oportunidade de passar um período num local onde as distrações eram colhidas e elas puderam se dedicar e experimentar estar na presença do Senhor. Mas de nada vai adiantar passar um bom final de semana com o Senhor se nós não nos rendermos a esse Senhor maravilhoso. Se não é só um bom final de semana a mais na nossa vida. Muitos são os encontros que é relatado aqui na palavra de Deus, de homens e mulheres que se encontraram com Jesus, mas não se renderam a Ele. Por isso, não viveram o milagre do novo nascimento. A Bíblia nos relata, tem um jovem rico, tem um homem que desejava enterrar seus pais, tem vários líderes religiosos, tem vários líderes romanos, pessoas que se encontraram com Jesus, mas não se renderam a Ele, não se permitiram sacrificar os desejos da carne, das suas vontades, superar as suas barreiras para se render ao senhorio de Jesus. Pela descrição que nós vamos vendo ao longo do Evangelho, nós podemos ver que Nicodemos, ele era um homem de muitas posses, era um líder religioso de alta posição, um homem importante entre os seus. A sua posição no Sinédrio, nós vemos isso. Ele era um homem influente. Mas também lendo esse mesmo Evangelho que relata tudo isso de Nicodemos, nós vemos que ele participou plenamente da vida de Jesus. Depois desse encontro, nessa noite, no Evangelho de João, ainda relata outros encontros, outros momentos importantes. Teve um momento que Nicodemos, ele se coloca ali em contrição contra os sacerdotes e fariseus que tentavam prender a Jesus. A Bíblia também relata em um outro momento que ele está junto com outro grande homem do Sinédrio também, que também se renderam a Jesus, José de Arimateia. E eles participaram da preparação do corpo de Jesus. Inclusive, Nicodemos levou grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Então, do seu encontro com Jesus até o cuidado com o corpo de Jesus para o seu sepultamento, Nicodemos, ele esteve presente em vários momentos ali da vida de Jesus. Por isso que a gente pode compreender que ele se converteu e se tornou-se um discípulo de Jesus. Mas uma coisa, detalhe, a gente precisa pegar com Nicodemos. Nicodemos, para viver tudo isso, ele precisou superar o medo. A posição que ele tinha trazia medo de perder tudo aquilo. Ele precisou superar preconceitos. Ele precisou superar a tradição religiosa fortemente que ele vivia, a religiosidade entranhada naquele povo, para que ele pudesse ter de fato um encontro transformador e pessoal com Jesus. Reflita com você mesmo. Quais são as suas barreiras? O que é que tem impedido você de se encontrar e se render com Jesus? São as dúvidas que você tem? São opiniões de outras pessoas que te impedem de encontrar a Jesus? Ou são alguns traumas que você carrega ou medos que você tem? O certo é que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Entenda que a gente está conversando aqui de algo que é muito simples. Nós estamos falando de teologia, de religiosidade. Nós estamos conversando sobre Jesus, sobre o milagre de nascer novamente, abrindo os olhos para o grande reino de Deus. Para isso, é necessário apenas uma simples decisão. Nesse encontro que você está tendo a oportunidade de estar aqui hoje, você não veio por acaso. Jesus quer que você tenha um encontro com Ele, que você se renda ao seu senhorio. Grave isso no seu coração. Olha, só Jesus entende verdadeiramente as pessoas. Só Jesus entende verdadeiramente você. Só Ele conhece você. Aliás, Ele conhece você melhor do que você mesmo, porque Ele te criou. Só Jesus entende verdadeiramente todos nós. Por isso se renda ao senhorio dele. Mas também o milagre do novo nascimento, ele acontece quando eu saio da superficialidade e supero a religiosidade. Eu preciso sair de uma vida superficial e religiosa, porque isso mina a nossa fé. A superficialidade vai nos trazer fragilidade, insegurança, não vai nos trazer sustentação. Nós vamos ficar sem compreender muitas coisas se a gente ficar só no raso. Sabe quando nós entramos no mar? Se você está ali do lado de fora, tem hora que tem alguns memes que a gente fica rindo, né? Você fica rindo, mas se você parar por porventura, você pode ter passado um tempo desse. Eu vivia muito, né? Quando a gente vai entrando ali no mar, tem hora quando a gente é criança, enfim, a gente fica ali na beira, dependendo da praia que está agitada, a onda fica levando para um lado e para o outro, né? Para um lado e para o outro, a gente fica embolando para um lado e para o outro. Quando a gente sai, quando a gente é pequeno, geralmente, se você não lembra, pode perguntar à sua mãe que ela vai lhe dizer, a gente saía com as sungas cheias de areia, que as ondas ficavam levando a gente para lá e para cá, porque a gente estava no raso. E quando nós estamos no raso, nós somos levados para lá e para cá, não tem sustentação, não tem firmeza, nós não conseguimos ter sustentabilidade. Mas por outro lado, a religiosidade também é algo que nos engessa, é algo que nos faz cegar para a simplicidade de Jesus. A religiosidade só faz apontar, só faz acusar, só faz a gente caminhar longe da simplicidade que é o Evangelho do Senhor. Perguntou Nicodemos: como é que alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não nos surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Pois o vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E aí disse Jesus: você que é mestre em Israel, não entende essas coisas? O encontro de Jesus com Nicodemos nos leva a compreender algo que é essencial, meus irmãos. Nós precisamos ir para outro nível de profundidade com Jesus. Nós precisamos entender a dimensão da vida espiritual. Aquilo que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, aleluia. Nós precisamos acordar e renascer espiritualmente para a vida eterna com o Senhor. Quando Jesus ele responde a Nicodemos, ele diz: você é mestre em Israel e não entende dessas coisas. Ou seja, ele está dizendo: você que é mestre do povo de Deus, cresceu aprendendo as coisas de Deus e não consegue entender. Jesus diz: que pena, que pena. Tantos religiosos, estudiosos daquela época não conseguiram enxergar que o Filho de Deus estava na frente deles. Você é tão religioso, você estudou tanto, disse-lhe Jesus, você tornou-se um mestre na lei, mas ainda não conseguiu compreender aquilo que é básico, aquilo que é essencial, mas ao mesmo tempo aquilo que é tão profundo.
Talvez você já tenha encontrado alguém assim. Pessoas que sabem de tudo, mas ao mesmo tempo não sabem de nada. Nós precisamos entender, meus irmãos. Jesus, ele é real. Jesus, ele é profundo. Mas também Jesus, ele é simples. Jesus, ele é essencial para a nossa vida. Se não vivemos o milagre do novo nascimento, se não enxergarmos a vida de acordo com as suas lentes, até as coisas mais simples da vida, vai se tornar difícil entender, compreender e viver a Jesus. Nós precisamos encontrar Jesus, mas encontrar Jesus no lugar correto, da forma correta, sem as lentes da religiosidade, sem as lentes da superficialidade. Quando nós vivemos naquilo que é superficial, nós não conseguimos ser imersos, não conseguimos ir mais profundo. Nós não conseguimos viver a espiritualidade real que vem de Jesus. Por isso nós enxergamos e buscamos Ele em lugares errados, da forma errada. E nós não vamos nunca encontrar a profundidade da presença de Jesus. Nós precisamos viver um relacionamento real com Jesus. Para isso, nós não podemos depender de outras pessoas, meus irmãos. Nós precisamos viver fixados em Jesus, não firmados na opinião de pessoas. Nós não podemos depender, para conhecer Jesus, nós não podemos depender da afirmação de outras pessoas. Não. Talvez isso é uma das barreiras, talvez não é uma das barreiras que impede grandemente as pessoas de se achegarem a Jesus. São que elas pensam o que outras pessoas vão falar, o que outras pessoas vão achar, a começar dentro da própria casa. Eu me recordo bem que quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós vivemos um processo no qual eu me entreguei logo, mas a minha amada esposa, ela precisou de um tempo a mais, porque toda a família tinha uma religiosidade, e ela precisava quebrar essa barreira da religiosidade, para compreender e se entregar por completo. Talvez você esteja aqui hoje, e Jesus esteja falando isso com você. Você precisa quebrar a religiosidade, e tirar do pensamento as pessoas, e focar o seu olhar para Jesus Cristo, para que você de fato viva e experimente uma vida plena no Senhor. Entenda, para nascer de novo, ter uma vida profunda com Jesus, nós precisamos enxergar o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho não está baseado nas pessoas. Ele não está baseado nas pessoas. Ninguém pode decidir por você. Salvação, ela é individual. Você não é salvo por alguém ser salvo. Ah, minha esposa, ela é muito religiosa, então eu vou para o céu porque minha esposa está aqui. Não. Salvação, ela é individual. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e quando nós dizemos, a tua casa, ela está salva, é porque nós cremos que uma pessoa salva, aquele amor do Senhor, ele alcança todas as pessoas que estão próximo dela. E as primeiras pessoas a serem alcançadas é no nosso lar. Mas não é uma imposição, não é uma recriminação, não é eu chegar lá e começar a julgar as pessoas, não. É eu viver como Jesus, de forma simples, mas cheio de amor, cheio de generosidade. O amor constrange. Sabe aquela pessoa bem difícil que está ao seu lado, seja na tua casa, na tua vizinhança, seja no teu trabalho, o teu amor, a luz de Jesus que habita em você, é que vai levar essa pessoa a ser constrangida e conseguir querer encontrar esse Jesus que ela vê em você. É através do amor que transforma as vidas das pessoas. Dê um passo de fé e veja que isso levará você a mergulhar mais profundo no oceano do amor do Senhor, e isso mudará tudo na sua história. Agora, essa é a decisão
que vai trazer para que você enxergue a vida na forma que o nosso Criador e Autor da sua vida designou para que você possa viver. E que ora ele tem uma mensagem que ele diz, uma frase que ele diz: pior do que morrer é passar por toda a vida sem propósito. Nós precisamos encontrar o propósito para o qual Deus nos criou. E só assim nós vamos de fato passar sendo felizes aqui na terra. Tem pessoas que pensam que dinheiro é que traz felicidade, que status é que traz felicidade, que posse é que traz felicidade, que pessoas é que traz felicidade. Não, filho. Nós só vamos estar satisfeitos quando nós encontrarmos o Senhor, o propósito para o qual Ele nos criou. Quando estamos fazendo aquilo para o qual nós fomos criados, nós sentimos a mais satisfação em plenitude que nós podemos sentir, porque estamos vivendo aquilo para o qual Deus nos criou para ser. Nós acabamos de ver isso na série Meus Passos como Jesus. Eu preciso viver como discípulo de Jesus, aprender a andar como Jesus, ajudar a caminhar em direção dos seus passos, andar como Ele andou, falar como Ele falou, expandir o reino do Senhor quando Ele veio e inaugurou. E através dessa nossa decisão, de um novo nascimento, pelo Santo Espírito de Deus, é que nós podemos de fato sermos discípulos e participantes do reino do Senhor. Então saia da superficialidade, fuja da religiosidade. Jesus, Ele não pregou teologia. Jesus não pregou teologia, gente. Ele nos ensinou sobre o reino de Deus. Jesus, Ele não veio restaurar uma religião. Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com Deus Pai, que estava quebrado. Jesus é simples. Jesus é real. Jesus é profundo. Religião complica. Jesus supre. Jesus satisfaz. Jesus nos ama. Por fim, o milagre do novo nascimento, ele acontece quando eu creio na esperança do Evangelho. Eu preciso crer na esperança do Evangelho do Senhor, as promessas de Deus. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete, e eu preciso crer nas promessas do Evangelho. Entenda que nós somos agentes de reconciliação. Nós somos pregadores das boas novas do Evangelho, que traz esperança e não medo para as pessoas. Nós precisamos entender que somos o povo da inclusão e não da exclusão. Algumas pessoas, é bem verdade, elas não conseguem confiar na igreja, porque muitas igrejas, elas são julgadoras. Nós temos que mudar essa perspectiva, meus irmãos. A nossa cultura, a cultura do mundo, ama expor as pessoas ao ridículo, ao julgamento. E, infelizmente, a igreja está entrando nessa onda maligna. Mas a igreja, ela precisa ser um lugar de abrigo. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. A igreja precisa ser um lugar de refúgio. Quem condena é a incredulidade, não a fé. Jesus, Ele veio para reconciliar todo pecador com o Senhor. Ele veio para nos alcançar. Tem uma passagem do Evangelho que mostra que uma mulher adúltera estava lá e os mestres da lei tudo pronto para pegar Jesus. E aí, o que é que a gente faz com ela? Cada um com um pedaço de pedra, tudo pronto para tacar pedra na mulher. Era a lei da época. E aí, mestre, o que fazemos com ela que foi pego em adultério? E Jesus olha para cada um deles e Ele faz, simples, pode tacar pedra. Agora taque aquele que nunca pecou. E se abaixa. E quando ele levanta, que olha, está só a mulher.
Cadê os tacadores de pedra? Não tinha nenhum. E Jesus disse: mulher, ninguém te tacou uma pedrinha? E ele disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não vou te tacar. Todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos. Nós não podemos apontar o dedo para julgar ninguém, porque quem joga pedra no telhado de vidro não olha que o seu também é de vidro. A gente precisa entender que o único juiz é Ele. Ele não nos chamou para ser juiz, Ele nos chamou para ser discípulos. Amar, acolher, cuidar e deixar que é Ele quem julga. O texto vai nos dizer, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Meus irmãos, o Evangelho do Senhor são as boas novas do Reino. É nele que nós conhecemos a esperança que existe para todo aquele que crê. Quando nós cremos na esperança do Evangelho, nós nascemos de novo todos os dias. Todos os dias nós precisamos nascer de novo. Nós percebemos que nós passamos a participar então de uma vida que não é do aqui e agora, mas uma vida que tem uma perspectiva eterna. Uma vida que é abundante, sim, que é apresentada pelo Senhor. Antes de falar de juízo, Jesus, ele nos apresenta a esperança na sua mensagem. Você precisa entender e reafirmar no seu coração que quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo, não fica dependente de pessoas, não fica dependente de posse, não fica dependente de recursos. Quem tem Jesus tem tudo. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho o Senhor na minha vida, então isso me basta, a tua graça me basta. Ah, eu estou doente, eu estou passando por uma enfermidade, a graça do Senhor lhe basta. Ah, eu estou passando por um momento tão difícil no meu casamento, a graça do Senhor te basta. Ah, mas a minha família está uma tribulação tão grande, a graça do Senhor te basta. Gente, eu estou numa necessidade tão grande, está apertado, eu estou sem trabalho, eu não sei nem o que é que eu vou comer amanhã. Deus é o dono do ouro e da prata. Se eu estou vivendo nele, Ele vai cuidar e vai enviar recursos. Ele multiplicou pães e peixes para alimentar uma multidão. Por que Ele não vai alimentar você, filho amado do Senhor? É assim que podemos viver o verdadeiro discipulado com Cristo. Para isso precisamos nascer de novo, pela esperança que nos foi apresentada. Tem um pequeno detalhe no episódio da mulher adúltera. Ele diz: filha, ninguém tacou pedra, eu também não vou tacar, mas vá e não peque mais. Eu preciso entender que para fazer discípulo eu preciso ser discípulo, eu preciso renunciar os meus pecados, e só Jesus é quem redime pecados, só Jesus é quem perdoa, só Jesus é quem renova, só Jesus é quem nos traz uma nova forma, uma nova vida. Quando nós cremos na esperança do Evangelho, nós entendemos que essas boas novas nos trazem salvação, não condenação. Olha só o que está escrito: pois Deus enviou o seu único Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que todo fosse salvo por meio dele. Jesus veio para nos salvar. Nós cremos nessa esperança que o Evangelho nos traz, Jesus Cristo. Por isso nós entendemos que o propósito para o qual Ele veio, para nos trazer salvação, a todo que nele crê, terá a vida
eterna, terá a vida abundante. Um dos versículos mais conhecidos, e aqui eu caminho para o final, de todos os tempos, talvez você possa citá-lo, mesmo sem uma Bíblia na mão, porque ele está enraizado no seu coração. Essa é a parte mais citada aqui do Evangelho do Senhor. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, vida abundante. Quando Jesus discipulou os apóstolos, ele declarou que por seu amor nós recebemos vida. Jesus, ele fez essa declaração a Nicodemos, em uma conversa de forma direta, mas amorosa e real. Ele expôs a verdade a Nicodemos, mas sem trazer condenação àquele religioso. Jesus, ele buscava em suas conversas sempre trazer reconciliação. Se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso trazer reconciliação às minhas conversas. Eu não preciso trazer condenação, mas eu preciso trazer amor, paz, apaziguar. Sabe aquela sensação de quando você chega no local e o ambiente está pesado e alguém diz: glória a Deus que fulano chegou, agora a gente vai ter paz nesse ambiente. É porque você está carregando a luz de Jesus, porque você é um apaziguador. É assim que nós precisamos viver. Esse é o nosso chamado, sermos agentes de reconciliação, pregando a esperança. É o povo que levanta a bandeira do verdadeiro amor, e o verdadeiro amor não é um sentimento, é uma decisão, e ela se chama Jesus Cristo. Jesus é o nosso reconciliador, é Ele que reconciliou o mundo, e através da nossa mensagem de esperança, desse Evangelho, nós precisamos propagar para as pessoas, fazendo discípulos de Jesus. Não discípulos nossos, mas discípulos de Jesus. E se nós quisermos ser discípulos que fazem discípulos, nós precisamos crer, nós precisamos viver, nós precisamos aplicar o Evangelho na nossa vida, sem medo. A igreja, meus irmãos, ela precisa ser um lugar onde as pessoas podem ser honestas, onde as pessoas precisam ser reais, onde elas buscam abandonar o seu antigo modo de viver, recebendo a ajuda através dos discipulados, através de discípulos que fazem discípulos. Nós precisamos nos tornar, como igreja, um lugar de refúgio, onde as pessoas conhecem realmente quem elas precisam ser em Cristo Jesus. Por isso que somos e declaramos que somos a Igreja Anglicana Camará, que somos uma família para pertencer, porque igual a toda família, nós não somos perfeitos, nós somos diferentes uns dos outros e não somos perfeitos. Agora nós caminhamos com a direção daquele que é o único perfeito. Nós não estamos aqui para ajudar, estamos para acolher, para amar e para caminhar junto como uma grande família da fé. Porque as pessoas buscam lugares assim, de confiança em Deus, assim como Jesus mostrou-se confiável a Nicodemos. No texto que nós lemos, não há em nenhum momento no qual Jesus expõe Nicodemos. Não há nenhum momento no qual Jesus julga Nicodemos. Mas ele mostra que ele o acolheu. Assim a gente precisa viver como discípulos, acolhendo as pessoas onde quer que nós estejamos. Milagre do novo nascimento, ele vai acontecer na minha vida, na sua vida, quando nós encontrarmos com esse Jesus e nos rendermos verdadeiramente a Ele, quando entendermos o propósito da nossa vida,
Quando nós sairmos da superficialidade da religiosidade, quando nós decidimos mergulhar mais profundo naquilo que Ele nos chamou para viver. Nós cremos, eu creio, que como Jesus declarou, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, e as pessoas eram curadas quando olhavam para elas. O povo murmurava, o povo reclamava. Está lá em Números. O povo reclamava e murmurava lá no deserto. E aí o Senhor enviou um bocado de serpente. E as pessoas começaram a ser mordidas e mortas. E aí Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor disse: faça uma serpente. Coloque lá, bem alto. Todo aquele que olhar para ela quando for mordido e crer verdadeiramente, não morrerá. Assim foi com Jesus. O Filho do Homem foi levantado numa cruz, para que todo aquele que se encontre com Ele, passe pela cruz, possa morrer para a vontade da carne e venha a renascer para uma nova vida no Espírito. Aleluia por isso. Portanto, meus irmãos, busquemos ser o povo da esperança que se rende, não aos desejos de vontade da carne, mas que vive como verdadeiros discípulos que honram e glorificam ao Senhor, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quero que vocês baixem suas cabeças. Eu quero convidar você, reflita aí com você. Eu quero convidar você a tomar uma decisão na sua vida hoje. Que você possa deixar para trás tudo que se passou na sua vida. E que você possa renascer e experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Você precisa entender que a vida aqui na terra, ela é breve, ela é curta, ela é temporal. A vida aqui, meus irmãos, ela é passageira. E você não pode estar desperdiçando e vivendo longe dos propósitos que Deus tem para você. Ele está na porta do seu coração e está batendo para que você possa abrir. Renda-se ao senhorio do Senhor. Talvez você esteja aqui conosco e um dia já entregou a vida ao Senhor, mas as circunstâncias da vida lhe levaram para longe dos caminhos do Senhor. E hoje você entendeu que o Senhor, Ele não julga. Nós não estamos aqui para julgar, mas somos agente de reconciliação. E você entende que hoje é a hora de voltar para os braços do Pai. Reconcilie-se com Jesus mais uma vez. Meus irmãos, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida que nós podemos ter. O louvor vai tocar. E enquanto ele estiver tocando, eu vou estar aqui na frente. Se você sentiu no coração de entregar a sua vida a esse senhorio do Senhor, morrer para a velha natureza e renascer um novo nascimento na sua presença, eu vou ter a alegria de orar com você aqui. Levante do seu lugar e venha até aqui. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje entende que quer se reconciliar com o Pai, também venha, que é a oportunidade. Eu vou ter a alegria de orar com você. Você só não pode passar pela sua vida e perder a oportunidade de viver a plenitude do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Nos ajuda a morrer a cada dia para a nossa natureza pecaminosa, Senhor.
e que a gente renasça no verdadeiro nascimento, para viver a plenitude da tua presença hoje e eternamente. Em nome de Jesus.